64. O compromisso de cada um. Héctor encarava os dois homens à sua frente. Se alguém dissesse a Rafael que um dia veria aquela expressão no rosto dele, não teria acreditado. Os dois mais jovens entreolharam-se sorrindo. Havia um misto de ansiedade e nervosismo nunca antes demonstrado, se bem que o homem à sua frente já não era mais o mesmo. O frio e implacável Héctor Demetriou, que vivia dentro de um laboratório, já não existia mais. Agora ele dividia seus dias entre laboratório, estudar a Bíblia, ir à igreja e dar atenção às mulheres de sua vida. Isso mesmo, a 3 mulheres para ser mais exato. Se bem que uma delas ainda não tinha noção do espaço que tinha na vida dele, ou ele mesmo ainda não conhecia a dimensão dos sentimentos de um pelo outro. Mas esperava que ele fosse mais esperto, que ele não esperasse tanto. Franziu a testa ao se recordar que na noite anterior se prometera que naquele dia convidaria Samara para sair e diria a ela sobre seus sentimentos. No entanto, ali estava ele, na casa dela, não a convidando para sair, mas tentando convencer o pai dela a visitar um falsário, e isso porque ela ainda estava morando na casa do Héctor. Porque ele ainda não conseguira um lugar para morar, locais para comprar ou alugar em Granville estavam escasso devido ao número de pessoas se mudando para o local nos últimos anos, desde o caso A Bela e a Fera. "O que foi, senhor? Acha que não consegue enfrentar um falsário?" perguntou Isaac, desafiador. O tom debochado do amigo o tirou de seus devaneios. Não era porque o homem estava mais tranquilo que eles deveriam ficar provocando-o, principalmente quando precisavam de um favor dele. Rafael olhou na direção do amigo, tentando alertá-lo. Não que Isaac se incomodasse com isso. "Eu fico impressionado com as atitudes de vocês", resmungou Héctor, cruzando os braços. "Agora, por exemplo, de onde vocês tiraram que eu sou ideal para essa missão?" perguntou friamente. "O senhor é perfeito, é rico, misterioso e tem uma história instigante", relatou Rafael solenemente. "Instigante? A minha história?" perguntou arqueando a sobrancelha. "Isso porque o senhor não sabe das fanfics que as pessoas criam", disse Isaac ficando sério. "O senhor é o tipo de homem com quem ele está acostumado a trabalhar, empresário rico e bem vestido. Se eu for ele, vai pensar que eu quero fazer alguma matéria. E você está mesmo ansioso para fazer isso. Só não vai fazer porque seu pai proibiu." Rafael o interrompeu. Ele revirou os olhos. "Isso não vem ao caso, mas infelizmente você está certo", respondeu sorrindo, voltando a atenção ao Héctor. "E se o Rafael for, será pior porque é policial." "Mas a mulher não deu a senha e tudo o mais?" perguntou Héctor. "Sim, mas a senhora de índole duvidosa está presa. E não será difícil ele somar 2 mais 2. Assim será o dele que vai estar na reta? Não creio que ele vai querer arriscar", respondeu Isaac. "Isso é verdade", admitiu Héctor suspirando. "E essa é a nossa melhor chance de encontrar o Caetano, não é?" "Sim", empolgados responderam os dois. "Ok. O que exatamente eu tenho que fazer?" "Ok. O que exatamente eu tenho que fazer?" "Precisamos que o senhor consiga arrancar dele pelo menos os nomes falsos do Caetano e do Luciano", disse Rafael sério. "E se eu não conseguir?" perguntou tenso. Rafael engoliu seco. Sabia que o Héctor era esperto. Mas, se alguma coisa desse errado nessa empreitada, Samara ficaria muito chateada com ele. Mexeu-se inquieto na poltrona. Ao sair do presídio, procurara Isaac, para falar sobre o que Elizabeth lhe dissera. Pensou que talvez o amigo conhecesse o tal falsário, e de fato ele sabia de quem se tratava. Mas já tentara falar com ele antes, e não tivera êxito. O homem era muito seletivo com seus clientes, e o jornalista tivera a ideia do Héctor ser a isca para conseguir chegar até ele. Rafael concordou. Com a condição de que o delegado concordasse também, imaginando que talvez o chefe não aceitasse a alternativa oferecida pelo filho, doce engano, o delegado achou ótima a ideia. E agora ele se perguntava se fora realmente uma boa ideia. "O senhor não se preocupa com isso. Apenas seja o senhor mesmo", respondeu Isaac. "O senhor é o tipo de homem que as pessoas falam sem se dar conta do que estão fazendo. E no ramo dele não tem com quem conversar. Ele é vulnerável a uma pessoa astuta e perspicaz." "Astuto e perspicaz? Eu?" perguntou incrédulo.
Não sei se vocês sabem, mas eu nunca fui sociável. E nos últimos anos, fiquei preso em uma casa abandonada, onde eu só falava com a dona Olga, pois não havia motivo para eu falar com nenhum dos outros idiotas que iam lá. Isso só prova que não sou tão perspicaz assim. Afinal, por que eu nunca perguntei quem me colocou lá? Perguntou irritado. O senhor acreditava que iria morrer lá, por isso não tinha interesse por mais nada, respondeu Rafael. Na verdade, também já se perguntara isso, mas não iria dizer a ele, principalmente porque ainda queria sair com a filha dele. Exatamente. Eles também acreditavam nisso, teriam me dito a verdade. Disse irritado, como se fosse a primeira vez que pensasse de fato nisso. E talvez fosse mesmo. Finalmente, a vida estava se ajeitando e os pensamentos clareando. Isso é irrelevante. Até porque sabemos quem e por que colocou o Senhor lá. Devemos louvar a Deus por ela ter feito isso. Afinal, assassinato ainda é motivo para a pena de morte aqui. Respondeu Rafael sério. Isso é verdade, disse Isaac pensativo. Imagina o Senhor e a Samara nunca se conhecendo, ou a Açucena nunca descobrindo a verdade? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e crendo nisso, vamos para essa nossa mais nova missão. Ok, disse Hector sorrindo pela primeira vez. Fico feliz pela Cíntia ter me guardado naquela casa. Por isso, temos os melhores advogados do país a defendendo. Só por eu ter tido a honra de conhecer e ter uma relação íntima e pessoal com Deus, e minhas filhas ao meu lado, ela merece a melhor defesa. A dona Rebeca e a Açucena estão evangelizando ela, disse Isaac. Ela me disse, começou Hector derretido. Sempre ficava assim quando falava de uma das filhas. Ela estava receosa de que eu ficasse chateado por isso, por ter me antagonizado tanto, e agora estar ajudando a mulher que, de fato, matou a mãe dela. Agora ela conhece toda a verdade. Além disso, o perdão é bom para quem recebe, mas é melhor para quem libera. Disse Rafael sério. Verdade. E então vamos ver o que eu posso fazer por vocês. Prometo dar o meu melhor. Disse animado. Rafael abaixou a cabeça sorrindo, limpando uma sujeira imaginável na calça. Se soubesse que era só falar nas filhas que ele se empolgaria, teria feito antes. Eu tenho certeza disso, disse Rafael. A gente vai colocar uma escuta no Senhor. Estaremos ouvindo em tempo real. Qualquer problema, entramos imediatamente no local. E se ele me revistar? Não creio que isso aconteça, respondeu Rafael receoso. Se isso acontecer, e porventura descobrir a escuta, o Rafael e o meu pai te tira de lá, antes que algo lhe aconteça. Disse Isaac também receoso. Não estou preocupado com o que possa me acontecer. Estou preocupado de não conseguir nada, e vocês perderem a chance de descobrir alguma coisa. Não, exatamente. Pior para ele se te descobrir. Não queremos nada com ele, e não temos intenção de interferir nos negócios dele. Pelo menos por enquanto. Mas se o senhor for pego aí, o prenderemos. Disse Rafael decidido. Vamos nessa, decidiu Hector pegando o celular. O número do telefone do tal Jacó. Rapidamente, Rafael passou-lhe o número. Eu vou indo que minha noiva está me esperando para escolher o cardápio da festa. Conforme se aproxima o dia, mais coisas a gente tem para fazer, disse Isaac se levantando. Me liga para dizer como foi com o Jacó. Rafael assentiu. Depois de preparar todos os detalhes para o encontro de Hector com o falsário que seria já no dia seguinte, e repassar ao delegado a conversa via celular, finalmente Rafael encheu-se de coragem para falar com o futuro sogro. Hector, eu quero te pedir uma coisa. Começou tímido. Hector sorriu. O que foi? Perguntou nervoso. Você não me chamou de senhor ou seu. Isso significa que é de caráter pessoal, respondeu sorrindo, deixando-o vermelho e ainda mais nervoso. Sim, gostaria de ter a sua bênção para convidar a Samara para sair. Eu sei que já a convidei para ir ao casamento do Isaac comigo. Mas naquele momento, você ainda não era o pai dela. E agora, eu quero sair em um encontro romântico com ela. E não que ela apenas me faça companhia em um evento social, quero que ela seja minha namorada. Disse trôpego. Hector manteve a pose ereta, séria. Então, você quer minha bênção para um encontro romântico com a minha princesa? Perguntou sério. Sim, senhor.
E finalmente você vai dizer a ela o que todos nós já sabemos e pedi-la em namoro? Perguntou saindo do personagem e gargalhando. Rafael fungou frustrado. Garoto, até o Luan que conheceu a Açucena ontem, passou à sua frente. Sinceramente, o senhor está passando tempo demais com o pastor Tiago. Disse passando a mão na testa, percebendo que estava suando. Héctor sorriu. A Virgínia fala a mesma coisa e, sinceramente? Eu gosto disso. Disse se levantando e indo até Rafael, e para surpresa de ambos o abraçou. Você tem a minha bênção, e estou muito feliz por você ser o companheiro que Deus preparou para ela. Obrigado. Respondeu simplesmente emocionado. Deus é muito bondoso comigo. Me deu 2 filhas maravilhosas, e caprichou nos genros também. Eu sei que elas estarão em boas mãos humanas. Rafael engoliu seco. Ficou emocionado com as palavras do futuro sogro. Samara não trabalhava mais à noite a pedido do Héctor. Eric trocara os plantões da irmã, e naquele final de tarde, ela chegou em casa exausta. Nos últimos dias, sentia-se inquieta. Um sentimento de que alguma coisa estava por acontecer continuava a incomodá-la, mas sabia que não era nada com ela ou sua família. Sonhava constantemente com a namorada do Tomás, lhe pedindo ajuda. Mas não conseguia vê-la no quarto escuro onde se encontrava, Amélia seu pedido. Rafael a levou até o sítio, e como ele havia dito, não havia ninguém lá, o lugar estava totalmente abandonado. Frustrada por não conseguir entender o que sentia, e nem poder ajudar a garota, jogou-se no sofá. Açucena sentou ao seu lado. Não precisava abrir os olhos para saber que era ela. Elas tinham uma conexão que até pareciam irmãs biológicas. Se eu fosse você, corria para seu quarto, tomava um banho e tirava esse cheiro de hospital. Provocou Açucena. Ainda. Bem que eu não sou você. Por que eu não levanto daqui tão cedo? Estou morta de cansada. Resmungou de olhos fechados. Que pena! O Rafael terá que te ver assim. O quê? Perguntou pulando do sofá. Um milagre! O cansaço da minha irmã evaporou como fumaça, brincou Açucena. Sem graça! Disse voltando a se jogar no sofá. Mas quanto ao Rafael, não é brincadeira. Ele está no escritório do pai com o Isaac. Disse ficando séria. Samara tornou a saltar do sofá, franzindo a testa pela expressão da irmã. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupada. Eu não sei, mas imagino que o assunto deva ser sério, pelo tempo que eles estão lá dentro. Respondeu ainda séria. Eu vou tomar um banho rápido, mas qualquer coisa me chama. Disse correndo escada acima. Samara tomou banho em tempo recorde e desceu as escadas na mesma velocidade em que subiu. Açucena estava sentada no mesmo sofá. E então? Perguntou ansiosa. Já. Menina, você, ao menos passou uma loção de pele ou perfume? Provocou sorrindo. Samara mostrou a língua para ela. E então, ainda estão no escritório? E por que ainda estariam no escritório e não saído? Perguntou provocantemente. A irmã murchou como uma flor ao sol. Verdade! Concordou, sentando ao lado dela. Açucena gargalhou. Desculpa! Pediu-a beijando no rosto. Ele ainda está aí com o papai, o Isaac, que saiu correndo para escolher o menu do casório. Samara fixou o olhar à frente, não queria encarar a irmã. Estava ansiosa por Rafael estar trancado com o pai no escritório e com a aproximação do casamento de Isaac e Natália. As coisas entre ela e Rafael estavam tensas. Nas últimas vezes em que se viram, sempre ficava com a sensação de que estava faltando alguma coisa. Temia que ele cancelasse o convite. Por que você está tão preocupada? Perguntou Açucena. Você não está achando o Rafael estranho? Perguntou-a encarando. Não, eu acho que ele está normal. Ansioso para te pedir em namoro e com medo de um toco. Disse contendo o riso. Samara ficou corada. Samara! Chamou Héctor. As duas levantaram a cabeça para o pai. Sim? Perguntou-se levantando. O Rafael quer falar contigo. Ele está no escritório. Disse sério, passando por ela, e sentando ao lado de Açucena. Esfregando uma mão na outra, ela olhou de um para o outro e seguiu em silêncio ao escritório dele. Rafael estava olhando pela janela, nervosa. Cruzou os
braços o observando, ele era tão lindo e charmoso. Rafael sentiu-se deslocado depois que Héctor saiu para verificar se Samara já havia chegado. Ansioso, aproximou-se da janela. A vista dali era linda. Aliás, toda a casa do Héctor era linda. O coração estava acelerado e suas mãos soavam. E se ela não o aceitasse? Há tempos que não via mais a alucinação do pai, mas ainda se recordava das vezes em que ouvira a voz dele dizendo que não era o suficiente para ela. Senhor, coloque em minha boca as palavras certas e em meu coração o afeto adequado. Que eu não fale de mais nem de menos. Prepare o coração dela para o que eu vou lhe dizer. Pensou agitado. Oi! Assustou-se com o sussurro dela. Foi tão baixo que pensou estar ouvindo demais. Ainda assim, virou-se na direção da voz. Oi! Disse no mesmo tom baixo e ponderado. Meu pai disse que quer falar comigo. É sobre o casamento do Isaac? Perguntou nervosa. Cala a boca, Samara! Pensou irritada. Ela falava demais quando ficava nervosa. Não! Por quê? Você mudou de ideia quanto a ir comigo? Perguntou alarmado. Ela sorriu ao perceber a confusão no olhar dele. Eu não mudei de ideia quanto a nada. Disse sentando-se. Eu vou ficar aqui quietinha e ouvir o que você quer me falar. Se recorda da primeira vez que nos vimos? Pois é, algumas vezes eu falo algumas coisas nada a ver. Então é melhor eu ficar calada. Disse sorrindo, se dando conta de que mais uma vez estava falando demais, sentou-se cruzando pernas e braços. Ele respirou profundamente, observando que ela também estava nervosa. Aproximou-se, ajoelhando na frente dela, pegando em suas mãos. Samara, você é a pessoa mais corajosa e incrível que eu já conheci. E gostaria de saber se você gostaria de compartilhar seus dias com esse homem, não tão corajoso ou incrível, mas que está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Disse, tirando uma caixinha azul de dentro do bolso da jaqueta. Samara tocou sua mão antes de ele abri-la. Você é corajoso, incrível, talentoso, íntegro, generoso, companheiro. Tremendo com lágrimas nos olhos, ele cobriu seus lábios com os seus. De onde tirar a coragem? Não fazia ideia, talvez do fato de ela achá-lo corajoso. Surpresa, ela arregalou os olhos, para fechá-los logo em seguida. E para sua surpresa maior, agarrou em seu pescoço. Ele a beijou suavemente e depois com mais paixão, se dando conta de que estava passando dos limites, sorriu se afastando dela. Perdoe-me, não era minha intenção ser tão invasivo. Disse corado, mas ainda sorrindo. Acho que eu também fui um pouco audaciosa. Respondeu no mesmo tom, tímido, mas divertido. Você aceita namorar comigo, noivar e depois casar? Perguntou abrindo a caixinha azul. Sim. Respondeu sorrindo, estendendo-lhes a mão. Só em nível de esclarecimento, esse pedido é mesmo 3 em 1, ou terei novos pedidos no futuro? Perguntou rindo. Com certeza teremos novos pedidos. Me dê um desconto, estou nervoso, e é a primeira vez que peço uma moça linda e maravilhosa em namoro. Oh! Eu devo entender o quê? Que as outras não eram lindas e maravilhosas? Provocou sorrindo, admirando seu anel. Engraçadinha. Eu preciso dizer que você é a única? Perguntou sério. Imaginou que, apesar do tom de brincadeira, era melhor esclarecer as coisas. Somos os únicos um para o coi. Outro. E louvo a Deus por isso. Respondeu com a mesma seriedade. Mordendo o lábio, voltou a observar o anel. Rafael, isso aqui é uma maçã? Perguntou, voltando a sorrir. O anel de prata era um solitário, mas os detalhes eram o que fazia toda a diferença. A pedra central era azul, várias pedrinhas do mesmo tom ao redor, e um do aro pequeno preso embaixo da pedra azul, havia uma maçã de prata. Você será sempre a minha Branca de Neve. Emocionada, ela o abraçou. Era isso, que você tanto conversava com o meu pai? Perguntou, olhando mais uma vez o anel. Entre outras coisas, respondeu, passando a mão na cabeça. Você não gostou do anel, afirmou tenso, estendendo a mão para a dela. Apreensiva, ela colocou a mão para trás. Não, senhor. Eu amei o meu anel.
É bem a minha cara, respondeu séria. Desculpe-me se eu passei essa impressão, pediu-o abraçando. Obrigada por ter pensado em todos os detalhes. Na verdade, o Bernardo e a Valentina me ajudaram. Eu disse como queria o anel e eles mandaram fazer, disse corado. Vantagens de ter um cunhado e uma sogra donos de joalherias, disse ela beijando sua bochecha. Verdade, respondeu-a apertando em seus braços. Uma batida na porta os fez se afastarem. Entra, Açucena, disse Samara sorrindo. Sem graça? Como você sabia que era eu? Perguntou sorrindo, mostrando só a cabeça. Eu só vim verificar se está tudo bem. Vocês estavam demorando demais. E o pai estava ficando ansioso. Disse finalmente, entrando com as mãos nas costas. O pai? Ele estava ansioso? E não você? Perguntou Samara irônica. Óbvio que não. Afinal, só mesmo vocês dois que não percebiam que os dois estavam loucos para namorar um com o outro. E quem te disse que era isso que ele queria falar comigo? Perguntou desconfiada. O pai te disse? Óbvio que não, respondeu séria. Eu não sou boba. E quem te garante que ela disse sim? Perguntou Rafael com as mãos nos bolsos. A cara de bobo de vocês dois. Me dá essa garantia. Afinal, vocês acham mesmo que eu sou boba? Perguntou cruzando os braços. Nesse momento, Samara tirou o cabelo dos olhos que nem estava nos olhos, e Açucena arregalou os olhos. Afinal, isso foi um pedido de namoro ou de noivado? Gritou puxando a mão da irmã. Pai, tia, Jéssica, Patrick! Gritou histericamente. Puxou a irmã pelo braço, ela apenas sorriu para Rafael e a acompanhou, porta afora, com as mãos nos bolsos da jaqueta, ele as acompanhou. Açucena continuava a gritar os moradores da casa. Valentina e Celeste, que iam entrando, sorriram com a empolgação da mais nova. O que aconteceu? Perguntou Valentina, sorrindo, olhando para Rafael no alto da escada. Ele apenas revirou os olhos. A Samara finalmente está namorando. Olha que lindo o anel de compromisso dela.